Fala galera, beleza? Bans na área com mais um nosso papo aqui dentro do Bans Pod Nerd, que é claro o seu podcast de cultura nerd. Portanto, se você gosta dos nossos conteúdos aqui do nosso papo, que é nosso programa de entrevista, ou se você curte e assiste o Papo Nerd, que é a nossa live lá no Instagram, sempre às quintas-feiras, 8 horas da noite, já sabe, se inscreva nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas, enfim, dá uma força pra gente continuar crescendo o nosso público nerd aqui na internet. Beleza, galerinha? E eu não posso já ir esquecendo, o Marcelão briga comigo, meu Deus, eu preciso falar. Não se esqueçam de visitar o nosso blog, www.banspodnerd.com.br. Beleza, galerinha? Recadinhos dados, vamos agora fazer a introdução de dois convidados muito bacanas aqui, porque hoje, né, no nosso episódio de hoje, vamos conversar com eles, que são hosts de um projeto muito bacana sobre cultura pop, sendo a junção de dois trabalhos, né, o Dropcast e o Cabine do Tempo. Hoje, no nosso papo, vamos receber o Matheus Silva, do Dropcast, e o Samuel Ragnos, do Cabine do Tempo. Galera, bem-vindos! E salve, salve, negados! Aqui é Samuel Ragnos e hoje vamos viajar por dentro da Cabine do Tempo, negados, e saber todos os hang-langs e transeuntes da nossa cabine. E aí, fala galera, beleza? O Matheus Silva aqui na área, e já que o Samuel fez a entrada com a cabine, eu vou junto. Vamos de cabine hoje. Vamos viajar que vai ser massa. Gente, eu quero uma introdução dessa todo episódio agora. Nossa, adorei. É ao vivo, mas o cabo treinado ao vivo é outros 500. Adorei. Já vamos o quê? Para 5 anos gravando junto, né, Samu? Isso aí. Não, quero uma introdução dessa pra chamar de minha, que adorei. Galera, brigadão aí de estarem aqui conosco, de ter aceitado, bater esse papo aqui, tomar essa cervejinha no boteco, que eu costumo dizer aqui. Gratidão por ter aceitado aí conversar aqui com a gente e pra gente conhecer um pouquinho melhor o trabalho de vocês. Então, gratidão mesmo. E bora lá começar a nossa metralhadora de perguntas aqui, quem vê, pensa. A gente tem uma pergunta inicial aqui que ela é padrão mesmo, ela é bem clichê, que é para dar uma oportunidade para quem ainda não conhece vocês a conhecer. Então a nossa pergunta clichê é: quem que é o Matheus, quem é o Samuel, né? Vocês sempre trabalharam com produção do conteúdo, conta um pouquinho desse início de vocês aí. Eu vou começar para seguir o padrão, né? Cabine e depois o drop. Eu comecei sendo um fã, né, como todo mundo, e eu sempre fui aficionado por esse lance de viagem no tempo, cinema, e a Cabine nasceu de uma maneira meio aleatória, e na época foi uma coincidência muito grande que tava rolando aquela série no Netflix, Doctor Who, né? Tinha a Cabine do Tempo do Dr. Who, aí teve a primeira temporada lá, e aí isso acabou acarretando a gente criar esse nome, né? Porque a gente não ia colocar TARDIS, né? TARDIScast, porque eu sou meio assim, com nomes que terminam em cast, certo? Eu sei que o Matheus é Dropcast, mas eu gosto... Começou. Eu gosto de frescar isso aí. É porque eu sempre fico imaginando, assim, que a maioria dos podcasts tem esse nome. O meu podcast não vai ter podcast no nome, não vai ter cast. Aí a gente bolou o Cabine do Tempo, e foi uma cagada tão grande que o Matheus, toda vida eu lembro isso, e o Matheus confirma, que não existe nenhum projeto com esse nome. Se você botar Cabine do Tempo, só tem a gente no YouTube, Ótimo. no Instagram. Verdade. E foi uma cagada tão grande que acho que se eu tivesse botado Cabine Cash, talvez Poderia não teria, ter. né, poderia ter, ou ia ter dificuldade de achar. Então, esse projeto do Cabine foi uma sucessão de várias, entre aspas, como diz no Ceará, várias cagadas, que acabou resultando nesse projeto que a gente tanto ama, e mais ainda a evolução dele, porque antes eu me sentia meio, como é que se diz assim, faltando algo, porque o Cabine a gente só falava de coisa antiga, e eu queria ter um motivo para falar de coisa nova. E aí foi quando surgiu o Dropcast. Aê. Você, meu co-host. Então tá, meu co-host, deixa eu continuar, porque a parada é essa, né? Um é co-host do outro, né? Na cabine eu sou co-host e no drop o Samu que é o co-host. E assim a gente mesmo. vai, né? Isso que é parceria. Mas assim, ó, eu comecei com essa parada de produção de conteúdo, assim, com música. Eu sou músico, eu não costumo dizer que eu sou profissional, mas lá, assim, há uns aproximadamente 10 anos atrás, eu comecei com um canal no YouTube com alguns amigos que era para falar de música. E era bem underground, assim, era mais da nossa cena, da minha cidade. Eu moro na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Então, assim, nós corríamos os bares com um telefonezinho, um microfonezinho, entrevistava as bandas, o dono do bar,
as bandas mandavam o videoclipe, o canal chamava Rock as Pampa e depois até mudou pra Rock Inverso. E tá lá, tá no YouTube ainda. E aí foi. E aí, dentro do Rock Inverso, eu tive a ideia de fazer assim, pô, música é uma coisa tão pop, é uma coisa tão, né? Por que a gente... E eu sempre gostei da parada da nerdice, né? Eu vou botar dentro do programa, afinal de contas sou eu que faço essa... Eu que edito mesmo, eu vou colocar um quadro chamado Drop Nerd. Tipo assim, Drop Nerd. Que era um dropzinho pequeno dentro daquele programinha de meia hora, entendeu? É um drop de nerdice, né, Matheus? Um drop de nerdice. Aí eu falava uma curiosidade, tipo, sabia que Cavalo de Fogo teve apenas 3 episódios, não sei o que e tal. Assim, era curtinho, né? E aí eu comecei a ver que a galera começou a assistir os vídeos, começou a elogiar muito aquele quadro. Aí eu falei, porra, eu posso fazer um canal chamado Drop Nerd. E fiz um canal chamado Drop Nerd. E foi na transição para esse canal que eu conheci uma galera de um podcast chamado MachineCast, e eu não conhecia a Cabine do Tempo. Eu conheci a Cabine do Tempo quando o Samuel foi fazer uma participação no MachineCast. Isso mesmo. E eu conheci o MachineCast, eu já tinha gravado uma coisa ou outra. Foi aleatório total. E eu estava procurando podcasts com uma temática parecida com o meu, que falasse de coisa antiga, falasse de cinema, games, essas coisas assim antigas. E eu vi que o MachineCast era muito parecido. E aí eu convidei o host de lá e o co-host para gravar com a gente. Foi até um filme de viagem no tempo, que foi Efeito Borboleta, né? Porque eu Tim Blue e o Edu. O Tim Blue e o Edu, isso mesmo, Chefinho e o Edu. E aí eles gravaram com a gente adorou, teve uma química muito boa. E aí o Tim Blue disse assim, cara, gostamos muito, bicho. Vamos te chamar aí pra tu gravar. Aí me chamaram, passei a maior vergonha na primeira gravação. Por quê? O que aconteceu? Porque o Tim Blue, ele é muito ficcionado na pauta. Não pode entre escapar. Aspas, não pode. Você não pode falar nada além do que foi combinado. Se você vai falar de 2 personagens por exemplo, do tema de Brucutus, você não pode ultrapassar isso aí. É 2 personagens e você só vai falar na sua vez. Se você falar uma coisa além disso aí, você está queimando pauta e ele vai lhe envergonhar em público pra todo mundo ouvir. Pra galera entender assim, ó, por exemplo, que nem Samuel falou, filmes de Brucutu. Aí tu fala assim, cara, o meu Brucutu que eu vou trazer agora é o Braddock. Aí, no meio da conversa, você tá falando do Braddock, e aí eu falo no meio da conversa, mas eu prefiro 1000 vezes ele como o Walker, Texas Ranger. Queimei a pauta. Eu falei de outro filme do cara. Entendeu? Então, e aí? Aí você era zoado, aí o Tibu, que ele gostava muito de brincar com isso, ele ficava gritando, olha aí, queimador de pauta. Aí tinha um efeitozinho. Tinha uma brincadeira fogo, que era assim, que era, ó, sentiu o cheirinho, ó, tá queimando, ó. Tá queimando, ó. Queimando pauta. Mas assim, por que isso? Pra levar veracidade na gravação. Não era uma parada tirada no bastidor nem na edição. E nesse podcast em especial, era sobre Brucutu, e o Samuel colocou uma foto do jogo Broforce, onde tem uns 80 personagens. Pô, eu mandei pro grupo. Eu mandei pro grupo da gravação. Tinha uns 80 personagens de Brucutu. Meu irmão, quando o Tim Blue viu isso aí, que era o host, né? Mas ele deu um grito inacreditável. De pauta da história do meu podcast. E aí, mano, foi a maior vergonha ele me zoando, porque eu mandei mais de 80 personagens, queimei uma porrada de pauta, mas aí... E aí seguiu a brincadeira e a galera foi levando isso aí e ele gostou tanto, porque eu achava que ele nunca mais ia me chamar, né? Mas ele adorou isso aí, ele gostou da brincadeira e ele acabou me chamando para outros, assim como chamou o Matheus. Ele foi gostando das nossas participações e a gente foi se conhecendo melhor, tanto eu como o Matheus, e o projeto foi crescendo, a galera foi criando mais amizade, e dessa amizade foi surgindo novos projetos, né? A galera ia conversando. E nessa época eu tava na pegada de edição, eu tava editando alguns episódios do Machine, cara, só ele editava, o cara que era o host, né, o idealizador do projeto, e ele começou a largar uns episódios pra eu editar, e eu comecei a editar. Aí chegou uma época que ele ficou doente, ele teve um problema de saúde, e ele simplesmente chegou no dia de uma gravação e falou pra equipe toda, ó, a partir do próximo programa, o Samuel passa a ser host e o Matheus passa a fazer a edição e direção. Rapaz, eu fiquei atônito, eu vixe, caralho, eu cheguei no podcast do cara um dia desse, eu já vou ser o host, e logo desse... E detalhe, esse cara era raríssimo ele botar alguém pra ser host. Isso. O máximo que teve foi pra editar, então. Pra editar, então. Cara, então, deixa eu só ver se eu tô entendendo. Você chegou, caiu de paraquedas lá, queimou a pauta. Isso. Você queimou a pauta.
acabou dando certo, o cara te chamou de novo, de repente você virou host. Virou host do Virei bagulho. host. Samuel já tinha estrada como host por causa da cabine, né? A cabine já tinha tempo de rodagem e tal. E eu conheci o Samuel ali. Aí eu comecei a escutar a cabine também. Aí, tipo, a gente foi Aí criando a pegou parceria. várias piadas internas, foi conhecendo a galera, porque, querendo ou não, o podcast também é uma forma de você conhecer a pessoa, os gostos da pessoa, né? A vida da pessoa em alguns quesitos, principalmente de nerdice. E aí foi então que o Matheus conheceu muita coisa minha. E aí a gente foi trocando ideia, até o ponto do podcast MachineCast ficar alguns meses, tanto comigo sendo host, como o Matheus sendo o editor. E a gente tocou esse projeto durante meses, eu acho que foi 2 ou 3 meses, eu acho que foi uma coisa desse tipo aí. Um episódio semanal, né? Toda segunda-feira era lançado um episódio. Toda quinta gravava e toda segunda lançava. Quinta gravava e segunda lançava. Isso. E o projeto, assim, ele tinha também muita gente. Era um projeto que era como se fosse uma espécie de Vingadores ou Liga da Justiça. Esse projeto, o MachineCast, era a junção de vários projetos. Por exemplo, eu era do Cabine, o Matheus era do Dropcast, aí tinha o Taylor e Fábio lá do Coleção em Ação Show. Então, cada um tinha o seu próprio projeto. Do História Sem Fim. Do História Sem Fim, isso mesmo. Adri como é que é o... Do Review. Do Review, isso mesmo. Do Review, que é de Resident Evil. Isso. E aí, cada um tinha o seu projetozinho, só que eu e o Matheus, a gente eram os dois mais empolgados em fazer o MachineCast dar certo. Nós dois eram mais empolgados. Só que o que acontece? A gente tocou várias vezes, aí o Tim Blue melhorou, voltou a ser host de novo, aí teve uns revezamentos também, tanto de edição como de host também. O projeto tava indo de boa, todo mundo tava adorando gravar. Pô, a gente teve uma época de ter equipe de gravar 2 episódios na semana pra ter gaveta, porque podia dividir a equipe. Com o Tim Blue tava gigante a equipe. Rosteando uma pauta e editando, o Samuel rosteando outra e eu editando. No mesmo dia. No mesmo dia. 2 gravações no mesmo dia, entendeu? E pautas diferentes e tal. Então a gente se divertia muito fazendo, só que o Tim Blue, né, que era o dono do projeto, junto com o Edu, eles estavam meio desgastados, entendeu? Apesar da galera estar apoiando, os ouvintes estarem sempre dando feedback e estarem apoiando com apoio mesmo, né? Uma graninha e tal. Isso. O Tim Blue, ele se sentia muito, como é que se diz, pressionado, assim, ele tava muito cansado, ele também era editor ainda é, né, até hoje, né, editor lá do Coleção em Ação Show. E aí, um certo dia, ele chegou, galera, conversei com o Edu, o projeto vai acabar. Não estamos mais tendo tempo pro MachineCast e a gente vai acabar o projeto. Não dá mais, vamos avisar nossos ouvintes. A gente tentou convencer ele para continuar, mas ele estava tão cansado de ficar administrando o projeto. A gente até falou que iria dividir as funções, mas não adiantou. Ele foi irredutível, ele realmente não estava mais a fim de continuar. E a gente ficou muito mal, eu e o Matheus, sabe? Podcast com 250 episódios, né? Isso, né? E aí, o que acontece? Eu e o Matheus, a gente acabou criando uma amizade lá no MachineCast, ficar sempre conversando em off e tal, depois das gravações, trocando ideia. Aí, às vezes, eu chamava o Matheus, porque o Cabine voltou, porque o Cabine tava em ato, teve um tempo que tinha entrado em ato. Aí eu trouxe o podcast de volta também com a ajuda do Matheus, que acabou gravando com a gente, porque eu e o Matheus, a gente começou a gravar ao vivo, né? Fazia podcasts ao vivo, porque a gente fazia muito gravado. Só que a gente queria experimentar esse formato, isso é meado de 2020, mais ou menos, 2020, 2021. A gente queria experimentar esse formato de fazer podcast ao vivo, porque a gente já estava tão treinado em fazer podcast gravado. Samuca, que a gente 21 para 22, porque 20 foi a pandemia e tu pegou Covid e eu também. Eu peguei em 21 e tu pegou em 20, não foi? Uma coisa assim mesmo. E aí nessa época nós ainda tava gravando Machine. Nossa. Isso. Então, assim, a gente unificou os projetos mesmo no mês de 2021. A gente começou a trabalhar junto a Cabine e o Drop. Isso, e uma coisa que eu sempre falava pro Matheus que eu não gostava de gravar sozinho, sabe? E aí, pra fazer live sozinho, eu não curtia. Eu queria pelo menos ter uma pessoa fixa pra eu ter confiança de quando eu marcar o dia, a pessoa vai estar lá pra me dar o apoio. A mesma coisa o Matheus, ele também não curtia tanto gravar sozinho, ele já tinha feito vários vídeos. Ele gravava, mas não curtia tanto. Esse baitola aqui, ó, me zoava. Todo domingo eu fazia uma live de, tipo, coisas da semana. Eu, a câmera e uma outra pessoa no chat, geralmente um dos nossos apoiadores, que chama Rogério Projetti, tá com nós desde o início. Nosso apoiador principal, nosso primeiro, a moedinha número 1 é o Rogério Projetti. E, tipo assim, eu ficava abrindo ali os sites, olhando as notícias, e o Samuel ficava se arriando em mim, assim, trabalhando de domingo, fazendo coisa de domingo, não sei o que e tal. Agora todo domingo a gente tá fazendo na Twitch, todo domingo a gente tá lá. Isso mesmo.
E aí a gente acabou conversando e chegando no consenso que um poderia ajudar o outro no projeto do outro. E um iria complementar o outro. O Matheus também gostava de velharia, e eu gostava também de coisa nova, então um seria o co-host do outro. E é meio que as coisas Caralho, mano, nossa. funcionou desse jeito. E a gente conseguiu estabelecer uns horários para que um não prejudicasse o horário do outro, para não ser ao mesmo tempo. E aí, por exemplo, a gente unificou, isso já tá em anos e anos e anos. Por exemplo, toda segunda-feira é Dropcast e toda terça-feira é Cabine do Tempo. Aí a gente fez 3 dias fixos. Domingo, segunda e terça, 20 horas. Padrão. Domingo é o cinemazão com a galera, que a gente assiste um filme na Twitch junto com a galera. Aham. E aí, segunda, a gente fala de coisa nova no Dropcast. E terça, coisa antiga com Cabine. Sempre tentando seguir aquele padrão de pautas de cada um. Se especializando em cada um. Porque o Cabine fala de coisa velha, mas a gente sempre tá atrás dessas coisas velhas atemporais. Que são Com coisas certeza. que envelhecem tão bem que você assistir hoje, você continua gostando. Por exemplo, saiu o filme do Alien no ano passado. Né? Saiu o filme do Alien. Então o que a gente fez? A gente foi lá e fez a franquia Alien na Cabine, onde a gente passou pelos filmes do Alien, e aí no Drop a gente fez um programa especial sobre o filme novo que lançou. A gente sempre que pode... Caça-Fantasmas. Que da hora. E outra... Uma coisa Alien, complementando a outra. E o Alien, a gente colocou, e Caça-Fantasmas, a gente coloca pro nosso grupo do Telegram, que são os nossos apoiadores, os nossos Catarse, e eles escolhem o filme pra gente assistir no domingo. Por exemplo, tem um Alien, a gente botou todos os Aliens pra galera votar. A galera escolheu o Alien, a gente assistiu o Alien no domingo, que foi o primeiro. Aí na segunda a gente falou sobre o filme novo do Alien, é o Romulus, né? A gente falou sobre o filme que nós tínhamos assistido. E na terça a gente fez um especialzão com todos os filmes do Alien na cabine, entendeu? A gente consegue fazer um complementar o outro, assim. Quando dá certo, quando dá pra fazer isso. Cara, junta coisa velha com coisa nova. Então o azul, que é a cor da cabine, é o azul de pauta fria. Isso. E o vermelho, que é a cor do drop, é a pauta quente, né? A coisa do momento e tal. Isso aí também foi na cagada, viu? A gente também não na cagada. Gente, com todas as respostas possíveis que vocês poderiam me dar, eu jamais tinha me passado pela cabeça que esse início de vocês foi desse jeito. E foi meio vamos colocar entre aspas aqui, acaso, cara, porque vocês se conheceram em um outro projeto. Isso aí. Sim. E tudo fluiu naturalmente, porque como a gente gostava muito de gravar, um ajudava o projeto do outro. Aí tem muitos vídeos e vídeos de podcasts ao vivo da gente que são engraçadíssimos, porque realmente a gente se diverte fazendo. Não é aquela coisa assim, o cara chega todo sériozão, aí vai falando com o pessoal assim, meu tímido. Não, a gente realmente é empolgado no que a gente faz. A gente realmente bota pautas que a gente gosta mesmo. Entendeu? Mas eu quero saber dos perrengues agora, porque assim, todo início é difícil, todo início é difícil. Por mais que vocês tenham uma boa dinâmica, já se conheceram de outro projeto, eu quero saber dos perrengues. Aqueles perrengues que a gente geralmente não conta. Que só os próximos ali. O que teve de perrengue? O Matheus, ele pode falar alguns, mas assim, de cabeça, assim, a gente não teve perrengue, não. No começo era meio chato. Não. No começo era um pouco chato porque era muito pouca gente no chat, era 2 pessoas, 3. E às vezes tinha 1 ou 2 no máximo, mas a gente seguia. Seguia. Entendeu? A gente nunca desistiu porque a gente sempre se divertia com o que a gente tava fazendo, mesmo com o público sendo bem pequeno. E com o passar do tempo, foi no boca a boca, e hoje a nossa live tem uma média de 15, 20 pessoas, às vezes já teve pico de 30 pessoas, entendeu? Então, isso. A gente já se diverte muito. E sempre pega visualizações depois. Sim, isso é importante. Encerra uma live, por exemplo, deu lá, no final da live, a live chegou em 50 views no final da live. Pá, legal. Cara, no outro dia ela tá com 70, daí no outro dia ela tá com 100, enquanto vai lá de novo, pá, 300 views. Com uma regressão ali de 40%, 50%, entendeu? E o legal que a gente pensa, que o nosso programa também, quando a gente tá fazendo, a gente sempre pensa pra ser de uma forma que a pessoa pode assistir em qualquer hora. Então, por exemplo, se você perdeu a live do Cabine, a gente tem muitos ouvintes nossos que moram no exterior, e tem um que mora em Londres, e aí quando a gente faz 8 horas da noite, lá é tipo 3 horas da manhã, o cara tá morrendo de sono. Mas no outro dia, ele vai lá e assiste, comenta, entendeu? Então a gente já faz de um jeito que é como se a pessoa estivesse lá com a gente mesmo, entendeu? Isso. Então é legal pra pessoa também assistir. É engraçado que esse cara, o Marcos, ele tá lá na Inglaterra, daí ele tá assistindo, porque ele assiste depois que ficou pronto, que ele não consegue assistir ao vivo. E ele vai comentando no real time dele, entendeu? Acontece o negócio, ele vai comentando como se ele estivesse assistindo ao vivo, no mesmo momento que nós estamos falando. Cara, isso não tem preço, gente. Esse tipo de situação
Não tem preço, que nem vocês comentaram do primeiro apoiador de vocês. Cara, esses detalhes, eu pego muito nas entrelinhas, cara, e eu dou muito valor a esses pequenos detalhes do dia a dia que pra algumas pessoas passa desapercebido. Mas eu curto, cara. Então, assim, meu, que legal. Eu me senti meio que, assim, entusiasmado junto do rapaz aí da Inglaterra assistindo, vocês comentando, pelo carinho, cara. Pelo carinho que vocês produzem pra quem assiste depois, e ao mesmo tempo o carinho dele que assiste depois e vai conversando junto, como se fosse ao vivo. Isso. E comenta lá e tal, e fala. E ele tá no nosso grupo do Telegram, então de vez em quando ele assiste, daí no outro dia, e aí ele manda mensagem no Telegram, tipo, já passou quase 2 dias, entendeu? Pela ideia, e a gente vai lá e fala com ele, conversa, fala no particular. Sim. Cara, sabe o que esse cara fez? Quando o Drop... Esse cara é inacreditável, os caras fazem cada coisa. Lá vem. O Dropcast chegou... Agora a gente tá chegando em 13 mil inscritos. É pouco. O YouTube é pouco. Mas, tipo, pra nós, pra mim, Samuel, foi uma conquista gigante. Foi mesmo. A Cabine no Instagram também tá chegando em 13 mil seguidores. Cara, o Marcos, eu fiz uma live dos 10 mil inscritos. No outro dia ele mandou um presente pra nós. E grana, não vamos dizer o valor, mas ele simplesmente mandou, cara, tô mandando essa grana aqui pra vocês, pra parabenizar, pra vocês tomar uma cerveja aí, pra comemorar os 10 mil inscritos de vocês. Foi assim, até legal ter falado isso, porque durante muito tempo a gente ficou reticente de abrir um projeto, né, no Catarse, que a gente abriu um projeto no Catarse, que é justamente a fusão do Dropcast a gente vai chegar lá, Pois é. Cara, mas... nossa, eu tô empolgado por vocês, assim, sabe? Cara, que bacana. Tu falou em perrengue. Eu acho que o perrengue foi um pessoal que teve um momento que eu quis terminar. Eu quis parar, porque eu não tava conseguindo conciliar, não tava dando o retorno que eu queria, e eu falei pro Samuel Bação, eu te ajudo editando as cabines lá, mas eu vou parar, pra mim não dá mais. E aí o Samuel disse, não para, vamos continuar. Ele e mais uns outros chegados assim, falaram, não, continua. Na época o canal tava com, sei lá, 1000 e pouquinhos inscritos, tá ligado? E eu fazendo vídeo, tinha uma época que eu fazia vídeo diário, fazia conteúdo assim, todo dia tinha alguma coisa lá, e não engajava, e não pegava, e não ia. Entrei num desânimo que eu não queria mais. Cheguei a não fazer alguns episódios, e esse cara aqui disse, não, macho, vamos lá, continua, vamos indo, e aí a gente foi indo, foi voltando, aí, e hoje a gente tá, nossa, os caras são grandão, os caras são gigantes, não. Mas, cara, a gente tá nessa agora porque a gente se diverte muito, a gente gosta do que tá fazendo com a nossa galera. E o legal é que um apoia o outro, né? Porque eu sempre vou ter meu co-host e o Matheus vai ter o dele, porque a gente nunca vai faltar um pro outro, entendeu? Então, isso é importante, cara. E a gente tem uma química muito boa, que a gente pode falar de qualquer assunto. Se for só nós dois, a live toca, a gente gera os podcasts, tudo na tranquilidade. Os convidados, né? Os parceiros que gravam com a gente, é um plus, né? Mas assim, a gente toca tranquilamente se ninguém... Por exemplo, a gente foi fazer essa última semana, a gente fez de Locademia de Polícia e fez no Dropcast. Nem teve convidado no Dropcast e nem teve convidado na cabine. A gente tocou nós dois sozinhos, os dois assuntos de boa, entendeu? E a galera curtiu do mesmo jeito. Então tem muito disso, assim, que nós dois trabalhando junto, um dá apoio pro outro, que é mais legal do que estar sozinho, porque sozinho a gente sente que o desgaste é maior, você não tem uma pessoa pra lhe dar apoio, entendeu? Então, quando você tá junto, assim... Eu já passei por isso, cara, em live. Lá fazendo live sozinho Na hora que você fica mais cansado, você sente aquele peso na garganta. Fala demais. Fala demais. Cansa a voz. Fala demais, porque você tá com outra pessoa, enquanto a outra pessoa tá comentando, fazendo comentário dela, você dá uma pausa, uma aguinha... Que nem eu falei, eu sou músico, eu não sou músico profissional, mas eu tenho uma banda, o nome da minha banda é Refil. Quem quiser procurar, 2FY, Refil, o nome da banda. Uma banda de rock nacional. Eu sou vocalista da banda. Cara, eu toco 1h30 de show, 2 horas de show cantando. Eu já fiz live sozinho, de 40 minutos, 50 minutos, que eu saí rouco. Eu saí sem voz, assim, saí mal da voz por estar falando sozinho. Tem que ter troca com ninguém, entendeu? E por mais que você tenha o chat ali, por exemplo, eu cheguei a fazer muitas lives sozinho no Instagram. Então, por mais que você tenha o chat ali... fazendo um barulho aí. Tem algo vazando aí, não sei o que é. Pronto, acabou. Era o liquidificador aqui. Acabou, não, ainda tá. Agora parou. Agora parou. Era o liquidificador.
vamos ter que fazer o cara editar, tava tão legal a bagunça. Não. Desculpa aí, Que nada, aqui é diretão, aqui a gente não edita nada. Só se cair um só vai. meteoro ali que a gente como diz edita. no Ceará, e o Matheus já sabe, é pau dentro direto. Não, aqui a gente não edita, só se alguém lá no fundo, corta pra mim, daí eu corto. Mas se vocês falar que no final aqui pode deixar, eu deixo, mas não tô nem aí. Meu, Não, é que o Já Samuel é novo, o Samuel é novo. É só ele clicar no mute do microfone que isso aí não vaza. Mas ele começou a gravar hoje, ele não conhece essas coisas. Desculpa aí, né, galera? Às vezes eu me empolgo e esqueço de dar o mute. normal, acontece nas melhores famílias, vai. 20 anos de curso, pô! Ai, cara, e dando continuidade aqui nas perguntas que eu queria fazer pra vocês, cada podcast, né, de vocês, assim, tem uma proposta diferenciada, né, tem um estilo diferente. O que eu queria saber de vocês é como que vocês definiram esse estilo, tá? Por mais que um é co-host do outro, vocês trocaram a ideia, ou, sei lá, o Matheus já, vamos fazer assim, o Samuel, vamos fazer assado. O Samuel, sim, eu não. Eu sou E eu muito acho que é isso que metódico. funciona. Eu acho que isso funciona. É porque, como a gente é oposto, o Matheus ele é um cara mais tranquilo, ele é um cara mais do improviso, ele é um cara mais da. Ele não tem essas cores metódicas que eu tenho. Eu tenho pautas de 6 meses pronta. Eu fico vendo o lançamento do cinema e eu vou encaixar na minha pauta. Eu faço uma pauta gigante no meu e-mail e fico controlando tudo, os minutagens e tal. Eu fico desesperado quando passa de 1h30. O Matheus tá na boa, tá tranquilo, entendeu? Então, um complementa o outro nisso. Aí é tanto que as pautas, um pode interferir na pauta do outro, mas só se o outro pedir, ou, enfim, não tem problema nenhum. Pra ter uma ideia, vamos datar a gravação aqui. Quem quiser, olha lá no Drop. Tem um podcast live lá que é sobre as principais séries para assistir esse ano, até aqui, né? E o podcast é sempre na segunda, né? A gente vai gravar na segunda. Era domingo, 10 da noite, eu falei pro Samuel, estamos sem pauta, não sei o que nós vamos fazer amanhã. Aí, botei no grupo do Telegram, daí isso, o outro falou isso, joguei pro grupo, pros nossos seguidores, né? Pros nossos apoiadores, alguém tem uma ideia de pauta aí? Ainda falei, vou botar o link aqui, quem quiser entrar, a porta tá aberta para participar, né? E sim, acabou, vamos falar de Richard, vamos falar de Demolidor, vamos falar de não sei, vamos falar de tudo. Então, assim, a pauta mesmo se formou na segunda, perto do meio-dia, 1h, e ficou pronto que nós ia falar na segunda de noite. Isso é com o Samuel, velho, ele infarta. O desespero tem que estar 6 meses pronto, Marquinhos, que é o desespero. Não, eu te entendo, sabe? Porque as nossas lives que a gente tem no Instagram, antes era um papo gravado também, que a gente soltava nas plataformas, no YouTube, né? E na gravação a gente tinha pauta. Pra essa hora que eu fui pras lives, a ideia era mais interagir com o chat e ser um bate-papo de assuntos aleatórios. Lógico, a gente puxava um assunto e depois ia evoluindo. Mas não deu pra fugir de pauta. O editor nosso do blog lá, ele participa com a gente, o Marcelo. No dia anterior, ele manda mensagem pra mim: o que a gente vai falar amanhã? Daí eu já fico precavido, já monto alguma coisa, porque essas lives nossas sempre tem alguma página parceira. Eu tenho alguns parceiros, então cada mês eles voltam, né? Então toda semana eu tenho live, só que é sempre um convidado diferente, e esse convidado volta sempre a cada mês. Né? Essa rotatividade. E daí, o Marcelão, se você estiver nos ouvindo aí, um abraço pra você, mas é verdade. Ele fica buzinando, não, qual é a pauta? Já discutiram? O que vai ser? O que não vai ser? Então, eu te entendo. E eu tenho muita facilidade de criar pautas, discutir pautas, dar sugestões. É tanto que o Matheus, a gente tem outro podcast que a gente fez, né? Aí já tem uma porrada a gente já produz coisa praticamente diária. E aí o Matheus, mano, vou fazer mais um aí. Aí o cara não para não, macho, é uma máquina. Aí vamos fazer o Confraria Geeks, que é um podcast gravado, editado, não vai ao vivo. E vamos chamar 2 amigos nossos aí pra gente falar de assuntos nerdianos aí, com alguns temas polêmicos e tal. E aí, a gente tava discutindo esse fim de semana. Pessoal, estamos precisando logo, vamos gravar logo 3 de uma vez esse fim de semana aí. Manda aí umas pautas aí. A gente foi mandando, aí já fechou umas 4 pautas já, entendeu? Então tem muito disso aí. E o Cabinho... Confraria Geek, eu tive a ideia de fazer pra gente sair um pouco do nosso lugar comum, assim, na nossa zona de conforto. Tanto é que o Confraria Geek, até hoje a gente falou sobre o carnaval, sobre reality shows,
A gente teve, o Samuca não participou, mas a gente teve uma pauta que foi Lacrola e Nerdola. Já tá chato isso, pra parar com essa discussão xarope, sabe? Então, assim, e aí a gente eu convidei o Samuca. Tá lá no Spotify. Tá lá no Spotify. Eu chamei o Samuca. Vamos fazer, Samuca garotinho. A gente já não tem tempo pra se encostar. Tu quer fazer mais um negócio? Quero fazer. Aí chamamos o Nando, da Videoteca do Nando, que é um canal de cultura pop também, no mesmo segmento do Drop. Sim. E o canal Ouvi Dizer, da Priscila Pires, da Pri Pires, que trata de cultura pop, como ela costuma dizer, cultura pop e cultura inútil. Ela cobre BBB, cobre os realities, cobre Casa Disco, ela faz bastante coisa assim. Então, toda semana a gente está lançando um episódio no Confraria Geek, que é um podcast só no Spotify. Gravado e editado pro Spotify. E a química dos quatro é muito boa, porque um complementa o outro, e cada um é de um local diferente. O Matheus e a Pri são mais pertinho do outro, né? Já o Nandinho é lá do Rio, eu sou do Ceará, então cada um mostra um pouco da sua experiência, da sua localidade, então é meio que um pedacinho do Brasil. Eu acho que isso é uma coisa legal da gente falar, assim. Eu e Samuel, a gente tem muita coisa que... A gente tem mais coisa que a gente combina, que a gente gosta, com certeza, tem. Mas a gente tem muita coisa que a gente discorda, e não é porque a gente simplesmente discorda porque acha ruim. É pelo ponto de vista, às vezes, cultural, assim. Porque eu tô aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho uma visão para aquela situação, e lá no Ceará tem uma visão diferente pela questão cultural e criação dele, entendeu? Então, assim, a gente tem essa troca de localidades, sabe? E, cara, isso só enriquece. Isso acontece com o Nando, que é do Rio, acontece com a Pri, que é daqui do Rio Grande do Sul, mas nós estamos a 600 quilômetros de distância, é bem longe. O Nerd Ruivo, do Nerd Ruivo, sei lá, a Andressa, que nos ajuda bastante. Então, assim, esse grupo de canais, tá todo mundo longe. Então, essa é tipo uma diversidade cultural, entendeu? Com Cada certeza. um tem um pensamento diferente daquele assunto. A gente tem o Alan em São Paulo. Isso, em São Paulo. O Alan, eu já falei, cara, a hora que tu dizer assim, cara, eu posso gravar toda semana, eu te quero toda segunda-feira participando com a gente. Porque o cara é, sabe, fora da caixa com as ideias dele também. Então, cada um tem uma coisinha que soma. E é invocado que tem gente que mora na mesma cidade, tipo eu e o Joel, né? Que o Joel também participa às vezes dos cabinhos. Isso. E o Joel é cearense que nem eu, só que ele é um cearense totalmente diferente. Eu sou meio aperreado, falo ligeiro e tal. Então parece que eu tô cheirado o tempo inteiro. O Joel não, o Joel é tranquilo, fala manso. É tudo na paz, beleza. É isso, ó. Do nada vem um botaço desse, que pra ele não é nada, largar essa frase, parece que eu tô cheirado, tá ligado? Em outro lugar vai soar estranho pra caralho essa merda aí. Pois é. É sempre, cara, por favor. Entendeu? Vai, aí não tem como não rir, entendeu? E, cara, a gente acaba caindo muito na comédia. Tô vendo mesmo. Por causa de uma coisa que o cara fala, não fala e tal, que a gente se arria. Pô, tem os cortes nos canais de coisas que aconteceram, velho, que é inacreditável, assim, uma coisinha que o cara fala desse tamanho, aí eu dou uma de trouxa na edição, faço virar desse tamanho, assim, sabe? Que é uma coisa que a gente não tem é a medo das nossas vergonhas. Então a gente expõe muito as nossas vergonhas, os vacilos da vida. Porque pra muita gente, aquela vergonha, ela tem que ser fechada com 7 chaves. Ninguém precisa saber a minha vergonha. Eu não, cara. Se der pra encaixar a vergonha no assunto, eu encaixo. Eu não tenho vergonha da minha vergonha. Mas isso já acaba sendo um diferencial de vocês, na verdade. Porque, assim, querendo ou não, podcast, né? E agora a gente... Acredito que vocês vão concordar comigo. Podcast tem um em cada esquina. Agora, de N tipo de temas, gêneros, variedades e por aí vai. Querendo ou não, esse tipo de situação fica uma marca registrada de vocês. Sim. Entendeu? E até mesmo eu acho que dá pra até levar como estratégia de crescimento, né? Não dá? Sim. Porque muita coisa a gente espelha com a nossa vida pessoal. Então, se a gente vai falar de um filme, o que é que esse filme foi importante pra gente quando era criança, quando era adolescente? A gente tem alguma história em relação a esse filme? O que foi que aconteceu e tal? Por exemplo, o próprio Academia de Polícia que a gente fez há pouco tempo, eu tenho muito carinho por ele, porque eu estudei muito tempo no colégio da polícia e eu tô comentando agora. Eu nem tinha comentado no cast, viu, Matheus? Comentando agora.
eu vivi muitas situações estilo Marrone, porque eu era um cara muito rebelde, eu gostava muito de brincar, mano. Aí levava aquele SCAD, que é nota disciplinar, porque eu ficava zoando muito no colégio, entendeu? Meu Então eu me sentia Deus. muito Nem eu. Marrone. Quando a gente Entendeu? assistiu Exterminador do Futuro 2, eu lembrei de quando o cara veio do futuro e tentou me matar, e eu tive que brigar com o cara. Ai, o que tem nessa Michael coca que você tá Miganoso, tomando aí, vai? E é isso, aí a gente foi assistir Exterminador do Futuro 2, aí no final vamos dar uma nota. Cara, eu e o Samuel olhamos um pouco até 10. Como é que nós vamos falar mal de Exterminador do Futuro, que foi um filme que a gente cresceu O assistindo, 2 tá não no tem, coração? não. O 1 e o 2 não tem como falar mal, não. A gente fala de situações, a gente fala mesmo de coisas pessoais. Por exemplo, Exterminador do Futuro 2, né? Eu tenho muito carinho por ele, porque foi o primeiro filme que eu loquei na locadora, o primeiro filme que eu botei no VHSzão lá, e assisti no meu VHS que meu pai comprou. Então, é muito marcante pra mim. A gente fala dessas coisas quando tá assistindo. A gente relembra cenas. Oh, essa cena aqui é vergonha alheia, né? E a gente vai comentando. Ou então, essa cena aqui é foda demais. Ó, a bolinha do Sonic, a gente relembra. Aí muita gente nem lembra que a cena era assim. Aí a gente vai lá e Bolinha do faz a brincadeira Sonic. também. Bolinha do Sonic, tem tudo isso. Então, cara, e dá pra usar, sim, como... Mas a gente não explora isso de propósito. Uhum. Mas sempre que eu posso fazer alguma coisa, ou pro drop ou pra cabine, que vai chamar atenção nesse ponto, que eu sei que alguém vai rir, que isso vai fazer... Esses dias eu botei um cortezinho nosso de um drop, foi de um... A gente fez um podcast de vergonhas alheias da televisão brasileira. E aí cada um foi dizendo um negócio assim, e eu ia botando a imagem e tal. Uhum. Aí eu peguei e fiz um corte de uma coisa que teve aqui no Rio Grande do Sul, que era uma tal de panificadora alfa. Eram umas meninas cantando, falando da padaria e não sei o que e tal. Meu Deus. Cara, isso aí deu uma viralizadinha assim, de vez em quando alguém fala alguma coisa sobre pão, sobre cacetinho, que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama pão de cacetinho. Eu vou e jogo aquilo no grupo. Cara, tem gente que não viu ainda. Cara, me xingaram, a menina me xingou, a Aline, ela falou: cara, quando tu colocar um negócio desse no grupo, tu avisa que tem comédia, porque eu dei uma risaiada aqui no meu trabalho, ela trabalha no escritório de advocacia, com todo mundo me olhando, tá ligado? Eu disse, cara, foi mal, entendeu? Então, assim, a gente... E é involuntário. A gente não definiu isso como uma estratégia comercial. Simplesmente aconteceu. A gente dá a nossa verdade pro negócio e deixa aí. E outra coisa também que eu queria complementar, antes da gente tocar a pauta aí, que tu tá que nem eu, tá desesperado. Cadê a próxima pergunta? Não, eu nem tô usando ela aqui, tá aqui aberta do lado aqui, mas nem... Mas uma coisa assim que eu e o Matheus, a gente faz, sem estar combinando com o outro, é que a gente evita qualquer tipo de agressividade, no sentido de dizer, esse filme ou essa coisa é um lixo, não sei o quê. De realmente agredir as pessoas que gostam daquilo. A gente sempre tenta pegar leve nesse sentido também, que a gente sabe que qualquer filme que a gente pode pensar vai ter um fã para aquilo ali. E muitas vezes quando você xinga aquela coisa, a pessoa se dói, é como se você tivesse xingado ela. Então as nossas pautas elas são bem leves, a gente sempre tenta brincar com a gente tá colocando, mas de uma maneira bem leve, sem ser agressivo, sem falar muito palavrão. Eu falo uns palavrão, mas não com a coisa que eu tô falando. Entendeu? E a gente tem uma ideia de assim, ó, eu não tenho que te convencer, tá? Pô, ó, eu sei lá, eu não gosto... exemplo do filme aí, do filme que eu não gosto, tu gosta. Vou dar um exemplo aqui, ó. The Batman. Eu odeio o The Batman, macho. Como? Ele não gosta. Eu não gosto, eu acho o Batman... Ele não admite o Batman no início de carreira. Pra ele, o Batman já tem que ser... Eu não gosto do Batman atrapalhado, o Batman que não sabe falar espanhol, o Batman que não sabe... que bate na porta pra entrar, que não... ele não isso gosta. mesmo. O Batman que não conseguiu resolver o problema no final do filme, aí aconteceu aquilo que aconteceu. Aí todas essas coisas a gente vai brincando quando a gente vai analisando o filme. E o Matheus, ele não tenta me convencer a gostar do filme. Ele vai. Mas ele é inexperiente, caramba. Como que você... mas é isso que a gente faz. Mas eu não consigo. O Samuel disse tudo isso. Por que ele não gosta do Batman? E eu vou dizer, Samuel, é Corte das Corujas, Samuel. É uma coisa mais investigativa. É ano 1, é ano 2 que os caras estão retratando. É um Batman que não sabia nem brigar direito. Tanto é que quando ele cai pra porrada, ele bate tanto nos caras que ele não sabe medir o tamanho da... Mas, tipo assim... Eu tô dando os meus pontos do porquê eu gosto, ele deu porque ele não gosta. E eu quero que ele continue não gostando. E a galera do chat tá lá também dando os pontos dele. Eu também não gosto do Batman, não. Ou então, eu gosto, tal e tal. E é tanto que já teve situações, várias vezes, que eu não gostei de uma coisa e essa coisa eu acabei gostando depois e eu admiti.
Tipo o Pinguim. Mas como é que vou fazer uma série do Pinguim, mano? O Zé doidinho desse aí que tem medo até do barulho do Batmóvel, mano. E vou fazer uma série desse doidinho. E aí a série é incrível e eu volto atrás. Não, né, galera, você fala que você não gostou de Pinguim, eu já te taco alguma coisa na cabeça. Pera aí. Ele gostou e eu fiz questão de pegar quando ele falou isso, fazer um corte de Samuel falando isso e botar pra todo mundo ver. Ó, Samuel que acho justo. Gostava, entendeu? Sim. E assim a gente vai. Mas esse é o ponto, cara. Ele não gosta, eu gosto, a galera do chat gosta, não gosta. A gente não tem o discurso e a gente não quer pregar. Meu, a minha verdade é a que importa. Não, o Samuel dizia, não, é a minha que importa. Ele não tá nem aí, cara. Eu quero que ele continue não gostando, que é pra sempre que a gente falar nesse assunto, a gente ter o que falar. Sim. Sacou? Mas quando a gente gosta pra caralho também. Eu vou zoar. Quando tiver o Batman 2 e ele ser burro de novo, aí eu vou zoar também. Eu faço questão de acompanhar vocês essa hora que saiu do segundo filme. Faço questão. Vou colocar na agenda aqui, vou fazer alguma coisa pra não esquecer. Ó, o Samuel tem um fantasma. Adorei a mulher gato com meia rasgada na cabeça. O Samuel tem um fantasma que persegue ele pro resto da vida. Eu vou falar aqui, se eu não falar aqui, a galera que assistiu os nossos seguidores depois, eles vão me cobrar se eu não falar. Eles decoram essa é foda. O Samuel, ele vai levar pro túmulo dele. Ele vai morrer, ele vai levar... diminuir a nota, mas negado não aceita, não. O Samuel, ele saiu dando 8,5 pra Shazam 2. Não era 8 não, macho. Não, era 8,5. Era 8,5 pra Shazam 2. Isso, e aí, exatamente, como assim tu não gosta de The Batman e tu me dá 8,5 pra Shazam 2? A galera sempre usa essa carta, macho. Entendeu? Exatamente. Então vira e mexe, quando o Samuel fala alguma coisa, ó, toma na tua cara. Cara, a nossa abertura do Confraria Geek... Meu Deus. Cada um fala uma frase, né? E a Priscila, a frase dela é a seguinte. Da nota 8,5 pra Shazam, fala que... Não, como é que é? E fica me julgando porque eu assisto... E fica me julgando porque eu assisto cultura de Big Brother, não sei o que, tá ligado? Vira e mexe, o Samuel tá falando alguma coisa, alguém puxa essa carta da manga e diz, tu deu 8,5 pra Shazam. Aí você perdeu no argumento, filho. Aí. Não, mas isso acaba se tornando uma piada interna que quem acompanha acaba usando também nos comentários, brincando. E a gente sempre leva na esportiva, a gente brinca e por aí vai. Então é uma diversão interna mesmo. Acaba criando uma cultura interna. Cara, sem querer a gente acabou fazendo a parada da escada, entendeu? Na maioria das vezes eu sou escada pro Samuel. O Samuel vem. Sabe? E vem. Mas eu também já fui escada também. E ele já foi. Mas ele. E assim, eu meio que eu já peguei o time de saber quando o Samuel tá com a cara pronta pra falar, pra dar aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de bostaço. Pra dar um bostaço, entendeu? Pra largar assim. Tô começando a ficar com medo de vocês. E assim, tipo, tem o Duna 2. Cara, eu sabia que ele não tinha gostado do Verme em Duna 2. E eu falando bem do Verme, só esperando. E aí lá pela Santa, alguém, Samuel, mas tu não gostou do Verme, Samuel? Aí o Samuel falou, porra, vou pro cinema esperando aquele Verme subir, voar, e aí parece o tapetinho do Aladim. Tapetinho do Aladim, o cara só em cima do Verme ali na coisa e não levanta. Eu fiquei imaginando a cena do cara cavalgando no Verme, o Verme saindo assim, e dando aquele gritaço pra todo mundo ali, o cara lá em cima do Verme cavalgando, doideira demais. Aí o cara fica tapetinho do Aladim, mas passando com o Verme, rasteirinha, uma paia demais, né? E acontece que eu já sei que ele tá nessa, e eu vou construindo por baixo. Daqui a pouco eu sei que o Samuel vai estourar. E aí, quando eu meio que eu sinto que é agora, eu lanço e ele vem. E, cara, isso é involuntário. A gente não combina isso. Só acontece. E vice-versa também. Às vezes ele vem com uma, eu largo e assim nós vamos indo. Puta assim que pariu, mano. Nossa. E vem cá, e desse rolo todo que é a vida de vocês dois, um complementando o outro em seus respectivos projetos, por que, então, criar o Cabine Drop? Da onde que surgiu, então? Porque vocês já complementam um outro ali, já estão no dia a dia um outro. Por que mais um, então? Já que a gente tá... Pois é, o Cabine Drop, ele foi uma vontade que tanto eu quanto o Matheus tinha de criar laços com os nossos ouvintes, apoiadores, inscritos, para que eles tivessem maior contato com a gente, porque eu e o Matheus, a gente gosta de muitos podcasts, gosta de muitos youtubers e tal, só que a gente vê que o contato dele com os fãs e com os inscritos, enfim, os ouvintes... Apoiadores no geral. Apoiadores no geral, ele é muito, como é que eu posso dizer, muito frio. Uhum. Ele não fala o nome das pessoas, as pessoas não são conhecidas pelo nome, entendeu? A gente não, a gente resolveu trazer uma coisa diferente, a gente chama os nossos apoiadores pelo nome, a gente sabe a personalidade de muitos deles, a gente sabe do que eles gostam, do que não gostam.
eles indicam filmes pra gente votar e assistir junto com eles. A gente convida eles para gravar com a gente sorteia brindes para eles, agradecendo pelo apoio. Então a gente queria trazer um ambiente em que eles se sentissem acolhidos, assim, de que seria tipo clube de cinema, um clube de coisa, de velharia, de coisa nova, enfim, de coisa que a gente curte, onde por mais que eles estejam em vários locais do Brasil e do mundo, quando eles chegarem lá no nosso clubezinho virtual, que é o Cabine Drop no Telegram, eles vão se sentir acolhidos, trocar ideia, indicar do que gosta, reclamar do que não gosta e por aí vai. Então o Cabine Drop é mais voltado pra galera mesmo, para os apoiadores, Isso. mais voltado pra eles. Isso. E em termos de conteúdo? Em termos de conteúdo, a gente faz muito conteúdo para eles. Então, por exemplo, a gente tem um podcast dentro do próprio Telegram, onde os apoiadores podem tanto participar no chat, aí se quiser entrar também em áudio ou em vídeo, como a gente está aqui, pode participar também, está totalmente livre. E aí a gente, toda semana, a gente faz esse podcast exclusivo para eles, indicando o que a gente gosta. Então, por exemplo, se a gente viu um filme, eu estava comentando agora na gravação, que eu vi o Cujo, que eu nunca tinha visto. Esse Cujo vai ser uma das pautas do Cabine Drop da semana que a gente vai comentar. O que eu achei do Cujo? Eu tava na metade do filme puto, porque o cachorro não atacou ninguém. 52 minutos de filme e o cachorro não ataca ninguém. Que diabo é isso? A negada vive elogiando esse filme aí, mano. Todo domingo a gente faz isso. Todo domingo a gente tem essa live, podcast pros apoiadores dentro do Telegram. Com os microfones abertos, quem quiser participar, participa, onde a gente indica, que o Samuel falou. Sim. A gente fala sobre os temas da semana. Alguma notícia que se destacou, a gente conversa, pega a opinião de todo mundo. Convida eles para participar. Sim. Vários dos nossos apoiadores já participaram dos nossos podcasts na semana. Sim. Na segunda, na terça. Pô, vamos falar da parada de história, não sei o que. Pô, tem o Augusto que é professor de história. Então, Augusto, o nosso tema é história. Demais. Quer participar? Quero. Pô, tem o Edgar que é fissurado em games, né? Que manja muito de games, aí ajuda muito nas pautas de game. Então, os próprios apoiadores ajudam a gente a criar conteúdo. A Jaque, isso é ótimo. Pô, a Jaque é incrível. A Jaque é... Ela tem um time de comédia inacreditável, mas e é uma artista de mão cheia, ela faz desenhos e tal, Isso. Então, assim, é uma galera que... E o mais legal é que a gente não tem regra no grupo, tá? Não existem aquelas regras, assim. É automático, não se fala de política, não se fala de futebol, não se fala de religião, não se fala. A gente só dá risada, conversa, brinca, ninguém se exalta com ninguém. A gente tá em outros grupos que de vez em quando a gente vê uma brigaiada lá. Não acontece com nós, é de boa, sabe? É bem tranquilo. E aí a gente teve essa pegada. Vamos reunir, até porque as mesmas pessoas que seguem a cabine são as pessoas que seguem o Drop. Então vamos colocar todo mundo junto, então. Mais fácil. E o mais legal também é que um ajuda até a experiência do outro. Muitas coisas os nossos inscritos, eles já avisaram a gente, você sabia disso? Não, a gente não sabia. Teve um caso muito clássico que a gente foi assistir um filme, que a gente assiste todo domingo, né? Às 8 horas lá na Twitch, a gente assiste um filme antigo com eles, né? A gente colocou, o tema era indique filmes de 2005, pois estão completando 20 anos esse ano. E aí a galera votou, indicou vários filmes, né? E a votação quem ganhou foi o Constantine do Keanu Reeves. Uou. E aí a gente teve um plot twist da vida. Porque quando tava terminando o filme, eu já tava desligando, né, a tela, né? Beleza, galera, estamos se despedindo. Aí o pessoal no chat, não. E o nosso ouvido também. Não, desligue não. Tem uma cena pós-crédito. Constantine tem cena pós-crédito? Tem. E a gente descobriu 20 anos depois que tem uma cena pós-crédito. Eu fiquei sabendo depois também. Não, na época eu não peguei isso. E o Shia LaBeouf não morreu, ele virou um anjo e ele aparece no túmulo saindo como um anjo. Cara, isso foi incrível, a gente sentir essa experiência aí, ao vivo, assim, passar pra galera isso. Foi inacreditável, bicho, essa experiência. Nunca tinha visto, foi 20 anos. A gente descobriu isso depois, mano. Alguns dias a gente teve uma surpresa e ficou muito feliz que um dos nossos seguidores ali, colaboradores, o Júlio Costa, largou no grupo do Telegram, gente, meu canal. Tipo, eu quero agradecer ao Matheus e Samuel que vocês foram inspiração para eu criar o meu conteúdo, para eu fazer o meu canal. Aí ele criou um canal chamado Código 3 com mais 2 amigos dele, onde fala de cultura pop e tal. E, cara, para nós é muito gratificante ele dizer assim, vocês dois são inspiração para eu fazer essa parada. E aí a gente cria comunidade também, porque eles chegam, divulgam lá o canal, aí eu fixo a mensagem pra galera ir lá, assistir depois, curtir, apoiar. Então, é uma verdadeira comunidade, união, assim. Que união, não, uma união mesmo. É uma união,
Tu entendeu assim, que realmente um conteúdo exclusivo para esses caras é no domingo, é um conteúdo exclusivo, só tem ali dentro do Telegram. Mas o que a gente trata os 7 dias da semana, 24 horas por dia dentro daquele grupo, é muito maior do que esse conteúdo. Sim. Pô, cara, a gente tem paradas ali de já aconteceu que, galera, tá me acontecendo isso, o que vocês acham? Tá? Aí todo mundo volta pra esse cara e ajuda ele, entendeu? Meu, vai por esse caminho, faz aquilo, faz aquele outro, vamos, sabe? Comunidade, né? É. Sessão de comunidade mesmo, cara. E além disso, né, como a gente não é um canal grande, a gente tenta improvisar para agradecer mais ainda os apoiadores, né? Além de trazer esse conteúdo exclusivo, a gente consegue parceiros para eles conseguirem brindes para sortear com os apoiadores, que cada apoiador, dependendo do apoio, ele ganha um número, né? A cada R$5 é um número. Aí, no final do mês, a gente faz um sorteio e a gente sorteia os brindes que os nossos parceiros dão, mas a gente, em troca, tem que fazer propaganda, né? Então, a gente tem propaganda de loja de games, propaganda de loja de miniatura, propaganda de loja até de assinatura de karaokê, porque o YouTube, ele tem disso, né? Não pode tocar música. Antigamente, o Cabinho do Tempo tinha um podcast de música. A gente falava das nossas músicas favoritas, trilha sonora de filme. E aí, como o YouTube e o Spotify estão em cima disso aí, a gente resolveu mudar. Aí trouxemos o karaokê do Cabinho do Tempo. Entrar um tema e os nossos inscritos, apoiadores, vêm cantar com a gente aqui, passar vergonha. Isso. E aí a gente sorteia no final uma assinatura pra cantar que ótimo. Aquele karaokê fechou uma parceria com nós, então ele dá uma assinatura mensal e a gente dá para quem ganha a competição de karaokê na cabine, entendeu? Isso. Esse cara ganha assinatura por um ano para ficar usando aquele karaokê. E voltamos. Tivemos pequenos probleminhas técnicos aqui. Eu acho que a minha internet aqui ficou com ciúmes de vocês, que vocês tratam tão bem a comunidade de vocês, e a minha internet falou assim, como que você não faz algo para agradar a sua comunidade? Acho que a minha internet levou pro pessoal aqui, cara. A minha internet levou pro pessoal aqui, mas é tranquilo. É por isso que a gente tem que tratar bem as máquinas. Na hora que a rebelião começar, elas têm que entender quem cuidou delas, quem tratou elas com carinho. Isso mesmo. Como já dizia a filósofa Marisa Monte, gentileza gera gentileza. Todo dia, quando eu vou usar o micro-ondas aqui em casa, eu digo, bom dia, seu micro-ondas, vou esquentar uma água para fazer meu café. Pô, vai crescer, né? Então... Skynet Zone aí, viu? Vai saber. Meus queridos, a gente tá indo pra parte final aqui. Só que agora a gente tem um quadro aqui, que é um quadro meio que da zoeira, digamos assim, chamado Papo Rápido. É um bate-bola, jogo rápido de perguntas e respostas, porém a gente só tem uma regra. Tem que responder a primeira coisa que vier na cabeça, não pode pensar. Tá? Começa pelo Samuca, depois vai pro Matheus, tá? Deixa eu agora. Esse eu vou ter que abrir a cola, porque, né? Manda ver. Mas a gente vai começar tranquilinho, tudo assim, ó. Um estilo musical que não está na sua playlist. Ó, tranquilo. Muito bem. Não querendo ser preconceituoso, mas eu não curto muito hip hop. Eu não é na minha praia, assim. Achar as músicas assim, o hip hop eu não consegui entender bem. E aquelas músicas muito gutural. Que é os rockzão gutural também não dá pra mim, eu não consigo. Parece que está destruindo meus tímpanos. É jogo rápido, tu só tem que responder. Desculpa. Não precisa explicar, cara. Desculpa aí. Eu tô adorando esses dois. Desculpa aí. Vou fazer a gravação do cara durar 3 horas, daqui a pouco não parou de falar. Vai, Matheus, manda qual que é a sua? Pagode. Pagode? Mas você tem cara de quem gosta de pagode, rapaz? Não. Bora aqui pra próxima, aqui, ó. Um filme clássico que jamais deveria sair um remake. Jamais. Você é altamente clichê. De volta para o futuro! Exato. Se alguém... Nossa... Não, simplesmente não. Pelo amor de Deus, deixa esse clássico quieto. Eu iria com certeza De Volta pro Futuro se o Samuel não tivesse falado, mas como ele já falou, eu vou de O Enigma de Outro Mundo. Não mexa no Enigma de Outro Mundo. Bom, esse é clássico também. Essa aqui vai ser foda agora. Porque, baseado em tudo que vocês já me contaram, eu fico imaginando. Então lá vai a próxima. Qual o maior mico que vocês já passaram durante uma live ou gravação? Eu acho, assim, que foi a gente ter duvidado. Eu acho, né? O Matheus pode falar se ele quiser. Eu acho que foi a gente ter duvidado de James Cameron. Porque eu disse assim, Matheus, macho,
James Cameron não vai conseguir bater 2 bilhões em Avatar 2, mano. Se esse baitola bater 2 bilhões, eu pinto a minha cara de azul e eu faço a live pintado de azul. Aí todo mundo foi na onda. É mesmo, mano, vai bater 2 bilhões não tem como, não tem como. Aí todo mundo foi em cima. Não vai bater 2 bilhões. Aí, E aí, pra completar, eu falei, vamos fazer o seguinte, então, a gente pinta a cara de azul, mas vamos dar um valor. Cada um dá um valor, quem chegar mais perto não pinta a cara, pode ser. Aí um deu 1.500, outro deu 1.600, 1.400, aí no final a gente chegou no consenso que ninguém chegou perto, e aí todo mundo fez a live enquanto fazia a live falando de Avatar 2, pintando a cara. tava pintando a cara de azul e a gente fez toda a live pintadinho de azul todo mundo. Meu Deus. Fora as apostas que eu fazia, que hoje em dia eu não faço mais. Mas já teve aposta que eu disse, se fulano for o Sauron na série do Senhor dos Anéis, eu boto uma peruca loura e eu Ai, meu faço Deus. peruca loura. É. Adivinha quem Ai, ficou meu fazendo Deus. a live de peruca loura? Isso mesmo. Ai, Os micos são esses, assim. Vamos melhorar o nível desse negócio aqui, vai, ó. Um palavrão preferido. Aquele palavrão que você tá no meio de amigos, você solta que você nem vê. Rapaz, o meu, quem assiste o Cabine e o Drop já sabe meu palavrão favorito, que é baitola. O baitola, eu vou contar até meu chefe uma vez chegou pra mim e disse, mas você sabe a história do baitola? Porque você fala muito baitola que eu assisto suas lives. Eu mesmo, chefe, você assiste minha live. Você sabe o que é baitola? Chefe, o baitola que eu saiba é o cara afeminado, o cara que é meio, né? Não, Samuel, baitola foi uma palavra que mudou, porque antigamente o pessoal fazia aquelas trilhos de trem e tem aqueles ferros do trilho de trem, aquele chama bitola. E o cara ficava falando, segue o cara com a bitola e coloca a bitola. Aí ficou o dia todo, bitola, 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 aí até que mudou pra baitola. Então a origem da etimologia da palavra é baitola. Meu Deus. Meu chefe é Buzz Podilher também é cultura. Bateu, descobriu agora, não tinha falado, é inédito. Eu não sabia disso aí. Nosso podcast também é cultura aí. Cara, eu viro e mexe, eu solto o famoso teu cu. Esse é clássico, também esse é clássico. Mas eu não costumo falar tanto palavrão. Ultimamente não, eu falei mais. Eu já falei mais, agora eu falo mais. Eu falo mais palavrão, né, galera? Bora pra próxima aqui, ó. A melhor desculpa esfarrapada que vocês dão pra furar um compromisso. Essa eu quero ver. O rapaz, assim, não é desculpa porque já aconteceu. Eu falo que eu vou transar. Galera, é o seguinte, vou transar. Marquei a transa com a... Bem naquela hora, naquele exato momento. Marquei a transa com a mulher disse que não vai mudar o dia. Eu já fiz isso aí, já aconteceu já. Lógico. Não dá pra mudar o dia, não vai dar pra participar dessa live. Acredito. Desculpa aí, negado. Mas peitinhos em primeiro lugar. Aí sempre fica, o pessoal sempre vai valorizar. A minha desculpa é sempre, galera, a minha esposa combinou um negócio com o meu sogro, eu não tenho como não fazer. Puta, jogou a bomba na mulher, velho. Mas a gente já ouviu muitas desculpas farrapadas, principalmente no Machine Cast. Tipo, o cara dizer que vai levar a avó pro judô, né? Não, vou levar minha avó pro judô. Que tava esperando o cara chegar pra vender um fogão. Ele tinha vendido o fogão e tava esperando o cara chegar pra entregar. Meu Deus, levar a avó pro judô. Vou consolar meu amigo que levou um chifre, entendeu? Vou consolar meu amigo que levou um chifre. Não, mas beleza, essa ainda vai, cara, mas... porque passou um trator na minha rua aqui e estourou os fios de casa. Isso mesmo. Não, mas vou lembrar dessa, levar a avó pro judô, cara. Eu vou lembrar dessa aí. Não. É clássico. Bora pra uma parecida, então. Agora, uma desculpa, então, pra não receber visita em casa. Aquela lá que vocês querem ficar de boa... Estou extremamente doente, gripado, tossindo sangue, negado. Não tem como receber ninguém. É um negócio altamente contagioso. Essa daí é clássica. Ninguém vem na casa. Cara, eu uso o clássico, velho, vamos ver, porque eu tenho compromisso. Já marquei alguma coisa, vou ter que ir em tal lugar. Matheus, ele usa, sabe qual? O clássico que ele usa é o incel da banda. Vixe, mano, vai ter ensaio da banda hoje, macho. Geralmente quando tem ensaio da banda, tem ensaio da banda mesmo. Isso não, mas tu usa muito esse. Eu não sei se é desculpa, mas eu mando. Não, é real. Mas dá pra usar ele se existir de muito. Né? Começa a prestar atenção, viu? Começa a prestar atenção. Vamos pra próxima agora. Essa aqui vai ser borracha. Se fosse pra ter um superpoder inútil, qual seria? Inútil. Vai, boa pergunta. Rapaz. Mas é inútil, né? É inútil, né? É inútil. Serve pra porra nenhuma. Serve pra porra nenhuma, mas eu iria me divertir com ele. Eu acho. E
Eu queria, não sei, um superpoder, mas é inútil. Porra, essa pergunta é boa pra caralho, velho. Ela é boa, mas é difícil do cara pensar. É. Já pensou em alguma, Matheus? Eu não pensei. Já tá pensando, não pode pensar. Tem que ser a asneira que vier na cabeça. Não sei, eu não sei. Ah, o meu superpoder inútil seria acordar pronto. Em qualquer ocasião. Assim, Cara, dei uma achei cochilada ótimo tarde, essa. acordo pronto. Vai servir só pra mim. Pronto, Não lembrei posso um que eu... essa porra, mas Pronto, Matheus. Lembrei um que eu sou zoado até hoje. Lá porque vem. eu acordo muito cedo, sabe, galera? Eu acordo muito cedo pra ir pro trabalho e tal. E às vezes a gente vai assistir uma live, aí a live passa de 2 horas. Se a live passar de 2 horas, tipo assim, 22 horas e tal, essa daqui tá tranquila. A de vocês aqui tá tranquila. Mas quando dá 22 horas, eu começo a ficar com sono. E aí o pessoal já me conhece, né? Aí já começa a dar print nos meus cochilos. temos uma galeria de prints no Telegram do Tem uma galeria de print, Meu Deus. E eu queria o superpoder inútil de não dormir nas lives, mano, porque eu acho muito vergonha, né? Porque eu nunca conheci um criador de conteúdo que dorme na própria live. Mano, já teve live, mano, que eu dormi, eu rosteando, doido. Eu rosteando a live, a gente falando da Fortaleza do Crypto Pelamp, e eu dormindo na minha live e a negada morri de rir. Porque o que eu acho legal do nossos ouvintes é que eles levam na esportiva e eles se divertem com isso, entendeu? Mas eu queria esse poder de não mas dormir teve um, Deus, nosso seguidor lá, o Kleber, e nós estávamos assistindo Mad Max, e Samuel dormiu assistindo o primeiro Mad Max. Vezes, Ele mandou a mensagem: que merda é essa? Como é que o cara dorme assistindo Mad Max? O melhor filme do Mad Max. Eu acho o Mad Max muito sonolento, mas achei. Porque eu tenho esse problema também. Quando eu acho o filme muito lento, eu cochilo. Não sei o que, acho que é a idade. Aí eu queria ter esse poder de não cochilar. Eu sei que é inútil, mas ia me ajudar Samuel, demais. o bom é que ele falou que essa parte da gravação era o bate-pronto, era um negócio rápido, nós estamos derrubando com a pauta do cara, Samuel. Samuel foi murchando assim. Já tá na zoeira, vamos na porque zoeira. sempre tem um background, jogo RPG, sempre tem um background pra alguma coisa. Bora, depois dessa, vamos pra próxima. Depois dessa, ó. Um personagem da cultura pop que não pode faltar no seu churrasco. Um personagem, não um ator. Personagem, tá? Pode ser filmes, séries, games, animes. Um personagem. Um personagem assim que eu acho que é muito emblemático. Eu acho que a gente sempre tá falando deles, assim. A gente brinca muito com o Capitão Nascimento, né? Capitão Nascimento é um personagem brasileiro, mas sempre tá falando dele na nossa live, né? A gente brinca. Como é que é Capitão Nascimento? A gente fala muito do Capitão Nascimento porque isso é pra enfiar onde, né? Porque a gente brinca pra, né? Aí a gente fala muito do Capitão Nascimento, a gente gosta muito dele também. E você, Matheus? Um personagem que não poderia faltar no meu churrasco. Já vai de bate-pronto. Quando tu fez a pergunta, o primeiro personagem que me veio, ele é até atual. É o Star-Lord. Eu ia querer muito esse cara no meu churrasco com a playlist dele. A playlist dele ia fazer muito sucesso no churrasco. É mesmo, é irado. Boa. Feijão. Por cima ou por debaixo do arroz? Por cima. Por cima, sempre. Aí. Sempre. Por cima. Ai, meu Deus, tô passando mal, tô até suando aqui agora. Bora pra próxima aqui. Camiseta velha, vira pijama ou pano de chão? Aqui no Ceará, geralmente, vira pano de chão, porque aqui é tanto calor que eu durmo sem camisa, entendeu? Então não tem como virar pijama, não. Aqui ela tem os dois estágios. Ela começa como pijama e termina como pano de chão. Aqui, nem pra pijama dá mais. Aqui eu faço isso também. Ai. Agora vamos para duas clássicas aqui, ó. Primeira delas aqui, ó. Biscoito ou bolacha? Biscoito, mas é pior que eu não posso mais nenhum dos dois. Tem que ser meu termo aí, porque sempre eu tenho essa briga com o Matheus aí que biscoito é doce e bolacha é salgada. Né? Eu gosto mais de biscoito, é o doce. Eu gosto de bolacha. Tô salgado, tá vendo aí? O oposto aí? Tá não, pra mim... A bolacha que eu tô falando é, tipo, ela é doce. Que é a bolacha... Pra mim, bolacha é doce, biscoito é salgado. Não, biscoito é doce, mas não. O cookie, biscoito é cookie. Vai xingar os caras aí, mano. Não, mas, bolacha, por exemplo, a Maria não é doce. Aquela bolacha bolacha é craque, mano. Bolacha é craque. Craque é salgado. Não, tá escrito biscoito, biscoito de água e sal. Biscoito de água e sal.
Mas isso é bolacha, mas porque a Não, negada é quer teimar. biscoito, Vai é ficar até biscoito de teimar. Agostal. É biscoito de Agostal. É porque quer teimar. Tá, e como é que tu chama bolacha Maria? Sabe bolacha Maria eu tô falando, né? Biscoito Maria. Biscoito Não, é Maria. bolacha. Biscoito. Não, Ai, meu o Deus. biscoito é salgado. O biscoito é doce. Mas. Quem foi que convidou o Samuel mesmo? Ah, fui eu. Foi você. Bora pra penúltima agora aqui, ó. Todd ou Nescau? Ah, fácil nesse carro. Aí. Todd, porque eu gosto dos pedacinhos do Todd, que eu acho massa, aqueles pedacinhos. Acho massa, ó, dá uma chupadinha assim, mas aí faz aquela crocância assim, tem tipo açúcar, ovo maltine, tipo ovo maltine, só que de Todd, maravilhoso. Não, aí tu come ovo maltine, né, cara? Mas Não, fácil. mas o Mescal é. Não, Nescau, toda a vida Nescau. Não, Não, Todd é mais Nescau. massa, Não, Todd é mais tô com o Matheus. Nescau. Eu gosto dos Nescau. pedacinhos de chocolate, eu gosto dos pedacinhos. Olha, agora a próxima aqui é pra completar a frase. Essa aqui é pra vocês filosofar. Essa aqui pode pensar, essa aqui pode filosofar junto. Pra completar a frase, é a última. Ser produtor de um podcast é? É um trabalho e ao mesmo tempo é uma diversão, porque é isso que a gente vive todo dia quando a gente tá produzindo. Bom demais. Boa. Matheusão? No meu caso, além do que o Samuel falou, é o momento que eu consigo fugir do meu cotidiano. Produzir esse conteúdo para as pessoas que eu gosto, que sei que vão gostar do que eu estou fazendo. Essa 1 hora, 2 horas que eu sento aqui, eu desligo. Eu desligo Boa. das contas, eu desligo dos problemas, eu desligo de tudo. Bom Então, demais. Uma pra terapia. para mim é isso. Boa, Uma meus terapia. queridos. E com isso chegamos ao final aqui do nosso papo, mas antes dos agradecimentos finais, eu queria abrir o microfone pro Samuca, pro Matheus, deixarem um recadinho aqui pra galera que ficaram até o final, que estão nos acompanhando, pra galera que ainda não conhecia vocês, enfim, o que vocês quiserem falar, o palco e o microfone é de vocês. Samuca, começando com você então, meu querido. Então pronto, vamos começar pela velharia primeiro, né, cara? Das coisas antigas. Cabine do Tempo, né? Como a gente já falou aí, é o nosso podcast, live, ao vivo. A gente também tem gameplay. Então, se você quer se divertir, viajando ao passado junto com a gente, com muito bom humor, e sempre tentando decidir com a gente, porque eu tenho uma mania de... Eu não falei isso no porque é tanta coisa pra falar. Eu tenho uma mania de enquete. Isso é melhor que aquilo? O Matheus Campos disse aí, que eu sempre tenho... O Zé Enquete, eu chamo ele de Zé Enquete. Então a gente sempre... Esse filme merece ser lembrado ou esquecido? Então se você quer viajar pelo tempo, saber se aquele filme é atemporal ou não, e se divertir com a gente, revendo filmes inacreditáveis ou então filmes muito ruins, e se divertir com isso, sigam @Cabine do Tempo em todas as redes sociais, quem teve essa cagada aí. Se você botar Cabine do Tempo no Google, você encontra a gente em todo lugar. De preferência, lá no Spotify e no YouTube, né, galera? Então se divirta e vem se divertir com a gente. Boa. E eu primeiro quero agradecer o convite e dizer que foi muito legal ter essa troca, é sempre divertido quando a gente consegue falar e, tipo assim, do que a gente gosta, então é melhor ainda, né? Sobre o Dropcast, não tem muito o que falar, sigam o @Dropcast nas redes sociais, Dropcast com 2 T's, e a palavra é toda junta, ó, porque eu tentei separado, eu tentei com T, eu tentei com 2 T separadas, todo mundo já tinha, aí assim, só eu tenho, o Dropcast todo junto com 2 T no final. Então sigam lá o Dropcast, a gente sempre trazendo atualidades da cultura pop, séries, filmes. A gente fala de quadrinhos, fala de animações, fala do que tiver no momento. A gente está tentando trazer, tentando conciliar as pautas sempre com muita diversão, muita brincadeira e vontade de fazer. Isso aí é imprescindível, assim, a gente fazer. E era isso. E valeu, turma. Valeu, muito obrigado pelo convite. Valeu a vocês que estão assistindo. E se vocês chegaram até aqui, escrevam... não escreve nada, tô me metendo... Galera, olha, brincadeiras à parte, que troca magnífica que eu tive aqui com vocês. Adorei conhecer vocês um pouquinho mais, conhecer da trajetória. Cara, muito bacana e, sinceramente, aqui agora, tirando o lado host, deixando ele de ladinho aqui, sendo a pessoa mesmo falando, cara... Parabéns da maneira que vocês tratam a comunidade de vocês, cara. Que sirva de exemplo para qualquer pessoa que queira produzir conteúdo. Então, cara, do fundo do coração, gratidão de vocês terem comparecido aqui e parabéns mesmo por todo o trabalho e em maneira especial que me tocou mesmo essa maneira que vocês tratam aí a comunidade de vocês. Então, parabéns mesmo e gratidão.
E claro, agora eu preciso agradecer vocês que ficaram até o final aqui desse episódio. Então, se caiu de paraquedas aqui pelo Dropcast, pelo Cabine do Tempo, se inscreve aqui no nosso canal, ou na plataforma que você está nos acompanhando. Estamos no áudio Spotify, Deezer, Amazon Podcast, Apple Podcast, no Spotify, enfim, no principal agregador de podcast disponível, nós estamos presentes, assim como também no YouTube. O YouTube é a última plataforma que nós chegamos, então estamos engatinhando ainda no YouTube, então dá uma forcinha lá pra gente. Visitem o nosso blog, www.banspodnerd.com.br e, claro, nos acompanhem às quintas-feiras no Instagram para acompanhar as nossas lives, semanalmente, sempre com um convidado, aí uma página parceira, para falar de nerdice. Beleza? Então, galerinha, como eu sempre digo, nós vamos ficando por aqui. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Falou, negados!